esportivas do mundo. Fala galera, beleza? Tranquilidade? Edivan Cervantes na área, mais uma vez aqui com esse novo episódio da terceira temporada do Show de Bola Podcast, o maior podcast de apostas esportivas do mundo. E hoje nós estamos aqui na nosso segundo episódio junto com os meus amigos aqui, o Wellington e Douglas da HomeBet, para falar de uma modalidade sensacional que é o Home Cash. Meus irmãos, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês e já vamos continuar na toada que a gente terminamos o outro podcast, né? Uma coisa que eu acho interessante que foi falado, né, já algumas vezes sobre arbitragem e tudo mais, é que não existe risco, né? Muitas das vezes as pessoas até cometem alguns tipos de erros, mas são erros mais dizendo humanos, não é um erro de fato ali que vai acontecer, não tem um risco de perda. Dentro da Home Cash também vai ser utilizada a mesma estratégia de não ter risco dentro dessa metodologia. Como é que vai funcionar? Então, mais um dia aqui, né? Tô feliz demais. E quando se fala de arbitragem e quando se fala da questão de não ter risco, isso é uma das coisas que mais batem na arbitragem, né? Pô, os caras falam que não tem risco, mas que quando cancela uma aposta e quando, por exemplo, a ODD cai e quando, sei lá, um jogo é adiado, cara, todos esses quesitos aí, eles obviamente levam riscos para a operação, correto? Mas matematicamente a operação é uma operação para ser sem risco. E todos esses intervenientes que estão alheios à vontade do arbitmaker, eles podem de alguma maneira ser evitados. De que maneira? Quando você vê uma odd muito desajustada, você não tem que entrar para evitar os cancelamentos. Você não pode pegar qualquer casa de aposta para trabalhar, porque tem determinadas casas de apostas que não aceitam muito bem a questão da arbitragem. Foi o que foi falado ontem. Assim, só explicando antes de entrar na questão do Home Cash, no quesito riscos operacionais alheios à vontade do arbitmaker. Então, matematicamente, a operação é uma operação sem risco. Mas esses intervenientes que são fatores externos, eles podem levar a um determinado risco se o arbitmaker não tem determinada habilidade de observar que aquele evento deve ser feito ou não, né? O Home Cash ele é muito mais simples de se executar. Primeiro que não é uma operação que está sendo feita no jogo, com o jogo acontecendo. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo, que é uma operação que não está sendo feita com desajuste de odd. E o terceiro ponto, você está fazendo essa operação contando com um complemento de bônus ou de um valor promocional ofertado. E então, assim, o lucro dessa operação ela vem com esse complemento de promoções, né? Então, assim, teoricamente, nós nunca tivemos nenhum cancelamento de jogo por uma ODD errada ou porque um jogo foi adiado. Principalmente porque a maioria das promoções e execuções de entrada são realizadas em grandes eventos, em grandes jogos. Por quê? Porque as promoções normalmente são feitas nesses jogos. Que tipo de jogos? NBA, em jogos de grande slam de tênis, em jogos de futebol, Champions League, Premier League, La Liga, enfim, Campeonato Brasileiro. Então são jogos grandes que naturalmente não são adiados e você faz ali, executa as entradas. Então todos os erros óbvios que podem existir nesses fatores intervenientes que eu citei são excluídos. Então ficou uma operação muito mais limpa, muito mais lisa e muito mais simples de ser executada. Por quê? Porque todas elas são enviadas de forma prévia, com os valores, inclusive, que você deve aportar em cada entrada. E por ser feitas em grandes jogos, a oscilação de odds é quase zero. Você tem uma odd fixada ali, então a oscilação é quase zero. Talvez um pontinho para cima ou para baixo, mas é quase imperceptível. E outra coisa também que até surgiu como dúvida aqui para mim. Existe a possibilidade de a gente prever quando uma aposta pode ser cancelada? Existe. Existe. Porque, por exemplo, quando tem um erro muito óbvio, vou dar um exemplo. A casa
cotou um jogo de tênis, por exemplo. A ODD estava 2,80 para um jogador e 1,45 para o outro jogador. E você percebe que numa outra casa, a ODD está ao contrário. Para aquele jogador que estava 2,80, nessa casa está 1,45. E para aquele jogador que estava 1,45, na outra casa está 2,80. E você percebe que esse padrão, ele só está acontecendo nessa casa. Então você tem arbitragem com 10 casas com essa casa. Essa casa aqui está com um erro óbvio. Ela inverteu. E se você fizer a entrada, que está ali é linda, 2,80 com 2,80, vai dar um lucro surreal, pô, né? Se a gente botar R$100 ali, vai dar um lucro de 180, pô, mais de 100 quase 100% de lucro nessa entrada. É óbvio que você vai tomar um cancelamento por erro óbvio de odd aqui. É óbvio isso. Mas, pô, uma pessoa que está iniciando na arbitragem, ela não vai conseguir fazer essa identificação. Eu consigo. E aí, como é que a gente consegue, de uma maneira didática, fazer com que essa pessoa não caia nesse erro? Limitando o percentual de lucro. Cara, se surgir percentuais de lucro muito agressivos, não faça. Então, até 15% ali, cara, é um percentual de lucro que é aceitável. E todas as vezes que eu falo, todas as vezes que você pegar percentuais acima de 10%, faça uma análise se no decorrer do tempo essa ODD não vai ser cancelada. Fique analisando ali. Persiga isso, porque pode acontecer. E se acontecer, você tem tempo suficiente para poder fazer a correção. Isso é importantíssimo, porque eu falo isso porque quando minha esposa fez o teste na arbitragem, aconteceu já alguns cancelamentos, e quando você falou, aconteceu exatamente isso. E a gente não identificava o porquê que estava acontecendo esses cancelamentos. E aí, obviamente, por inexperiência e tudo mais, o jogo passava, aí a gente ficava à mercê da sorte se na outra casa batesse ou não. Né? Como aconteceu, acho que 2 vezes, mas na maioria das vezes acabou não batendo. Então é por isso que surgiu essa dúvida. Então pode sim ser previsto, né? A questão de um possível cancelamento com essa. Mas fora esse cenário, existe uma outra possibilidade de ser cancelado? Então, eu vou colocar aqui numa proporção de 1.000, 1 ou 2 apostas serão canceladas sem com que você consiga prever. Num cenário de 1.000. Seguindo todas essas regras. Cara, acima de 10% fica de olho, principalmente meia hora antes do jogo iniciar. Faz a revisão, tá? E acima de 15% tu nem pega. Se você manter essa linha e esse padrão, você vai ter normalmente essa proporção de 1.000 para 2 apostas. Aí de 1.000 para 2 você não vai sentir a pancada, porque vai se tornar um evento raro a ser acontecido e todos os outros ganhos vão cobrir com tranquilidade 1 ou 2 apostas ali que forem canceladas. Existem alguns esportes que têm uma facilidade disso acontecer, que é o caso do tênis. Tem essa questão, Tessá? Sim. Por exemplo, o tênis pode acontecer de algum jogador se lesionar ou de algum jogador desistir no meio da partida, principalmente em ligas inferiores, ligas de menos expressão, e aí pode acontecer de a regra da casa ser um pouquinho diferente quanto à resolução dessa partida e ter ali a derrota de um e ter o cancelamento do outro. Mas isso também é previsível, isso a gente explica. E até a gente orienta, né? O cara que tem uma banca pequena nem mexe no tênis. Explica o que pegar ali, como pegar, para que ele não caia exatamente nessa possibilidade ali. Existem alguns esportes e algumas modalidades, Edivan, que uma pessoa que está iniciando nem deve se tocar. Por exemplo, esportes virtuais. Não deve ser tocado por uma pessoa. Principalmente que existe um nível de cancelamento alto por conta de manipulação de resultado. Então, tem algumas casas que, quando suspeitam de alguma manipulação de resultado em jogos de LoL, Counter-Strike, elas vão lá e cancelam o jogo. Às vezes dá certo, porque ela cancela e você ganha na outra casa. Mas às vezes dá errado, a maioria das vezes vai dar errada, né? Existem alguns esportes que apresentam regras extremamente diferentes, como o tênis, como o hóquei. Uma pessoa que está iniciando, ela não deve nem tocar nesse tipo de esporte. No futuro, quando você tiver com uma banca interessante, a proporção de cancelamento vale a pena.
porque você vai ganhar sempre muito mais do que vai cancelar. Vale a pena. Depois você vai sair com 10, 15 vezes o valor quando você compara com proporções de cancelamento. Então, vale a pena. Mas, no início, é importante que determinadas modalidades não sejam absorvidas por iniciantes. Show. Mas a gente está falando de uma exceção. Eu não me recordo a última vez que eu tive um cancelamento. Não me recordo. Então, assim, tem bastante tempo mesmo, principalmente por essa expertise e essa habilidade de análise e entender, prever determinadas combinações estão muito estranhas, tá? Um desajuste está muito grande, então a gente se afasta. Então, tem bastante tempo que eu não sei o que é ter um cancelamento no jogo ali. Ô Douglas, uma coisa também que eu gostaria que você falasse pra galera é o seguinte. No home cash, como é que, por exemplo, a pessoa... Daqui a pouco a galera vai saber como é que vai fazer para fazer a contratação do produto. Mas como é que ela recebe esse produto? Como é que esse conteúdo, esse material ele é entregue? Ele é entregue através de um curso, um grupo? Como é que as pessoas vão ter acesso ao home cash? E também, qual é a quantidade de entradas, né, se podemos dizer assim, que vai ser enviadas para os participantes do home cash? Legal essa pergunta, porque o home cash ele é dividido em dois. Temos o home cash /1 ali, né? A parte do home cash onde tem tudo ali gravado, desde o backstage, desde o administrativo, desde as estratégias que a gente utiliza, tudo ali gravado para que ele tenha condição de ser um expert ali na hora de trabalhar com o bônus e as promoções, entender o que é rollover, entender o que é uma free bet, entender todas as nomenclaturas e conceitos. O Homecast /2 ali, que é onde a gente... O canal onde a gente entrega as operações montadas ali, ela funciona no Telegram. Então, ele vai ter acesso ao canal ali do Telegram, aonde ali os nossos especialistas, eles vão enviar uma chamada para a operação. Então, imagina que tem ali uma chamada onde a gente identificou que existe uma promoção ali que dá para ser feita. E aí, nos comentários dessa chamada, ele vai clicar nessa chamada e ele vai ter o desmembramento da operação ali para ele fazer detalhe por detalhe. O que ele tem que fazer? Ativar X promoção, depois a primeira entrada, a cobertura e no final a descrição do quanto a gente vai perder naquela entrada, mas o quanto ela vai me proporcionar de free bet. E depois a gente vai girar essa free bet para ficar com um lucro X, entendeu? E quantas chamadas serão enviadas? É muito variável, tá? Mas como a gente está trabalhando com um número de casas grandes, sempre que tem campeonatos, independente de NBA, futebol americano, tênis, futebol, tem promoções para eles, principalmente nos grandes mercados. Então, assim, numa média, pelo menos uma por dia tem acontecido. Tá? Mas tem dia, como ontem, tiveram 4. Hoje, 3, 2. Na verdade, 3 numa só casa e 2 em outras casas. Então, se a gente contar assim, 5, né? Uhum. Então, existe bastante promoção pelo fato de que a gente diversificou em diversas casas. E aí, promoções que se combinam ou promoções que a gente faz na determinada casa mesmo. Mas pode acontecer de ter dias que não vai ter Pode acontecer. chamadas. Nosso mercado do home cash, ele flutua dependendo de ter um bônus e uma promoção de uma casa. Então, se não tem naquele dia, não dá para inventar a roda. É atrelado a essa condição. Exatamente. Porém, tem dias que tem tanta promoção que supre esse dia que ficou sem. Show de bola. Hoje, por exemplo, como ele falou, a gente teve 5 possibilidades de promoção. 5. Eu estava somando aqui as free bets que serão liberadas com essas promoções por volta de R$230 em free bets liberadas, né? E olha, nos mais variáveis campeonatos. A gente tem aqui promoções que acontecem na Champions, promoção que acontece num jogo específico, como, por exemplo, o Dortmund e o PSG. A gente tem Atlético de Madrid e Lazio, que também é na Champions League. Então, eu tenho uma operação genérica que eu posso fazer em qualquer jogo da Champions. Eu tenho operações que acontecem em jogos específicos.
Eu tenho até uma operação aqui que é genérica ao ponto de qualquer evento esportivo, se você fizer alguma entrada, você vai ganhar R$30 de free bet. E mesma coisa, eu tenho uma promoção em ligas europeias. Então, assim, varia. Essa semana, achei fantástico, teve uma promoção. Eu até grifei aqui essa promoção numa casa específica, que free bet surpresa. Ah, é? Você compra... R$2 é uma free bet surpresa. É isso aí. Free bet a gente não misteriosa. sabe quanto que seria a free bet, mas você fazia ali o determinado critério dessa promoção, você ganhava uma free bet surpresa. Olha que maneiro. Teve uma promoção também muito legal, que foi no jogo do Arsenal, que a promoção era o seguinte: você faz uma determinada entrada no jogo do Arsenal, não lembro contra quem, eu acho que era contra o Luton. E se os 3 Gabriels, né, o Gabriel Magalhães, o Martinelli e o Jesus fizessem gol, cada gol de um ali você ganhava mais 50 de free bet. Então você ganhava por ter feito o jogo, e se cada Gabriel fizesse um gol, você ganhava mais 50 por free bet. E nesse jogo... Teve o gol do Gabriel Jesus, né? Dos dois. O Martinelli fez um gol e o Gabriel Jesus fez outro. Só o zagueiro que não fez, né? Mas foi legal que a gente ficou torcendo para que o Gabriel Jesus, o Martinelli e o Gabriel zagueiro, esqueci o sobrenome dele, fizessem gol. Então, assim, umas promoções que tem essas nuances muito legal. Libertadores. Cara, da Libertadores era no ano muito passado foi muito goleada, né? Goleada de free bet. Goleada de free bet. Então, a cada gol, você fazia um determinado investimento e a cada gol que saía na rodada da Libertadores, você ganhava R$5 de free bet. Caraca. Então, assim, tinha rodadas que tinha 20 gols. E aí, R$5. E aí a galera que pegava em diversas contas era 5 vezes o número de gols vezes o número de contas. Então, assim, a galera fez muito dinheiro. Era tipo assim, tinha noites que pessoas faziam R$1.250 de free bet. Caraca, mano. R$1.250? R$1.250. Mas com quantos CPFs? Aí tem gente com 20 CPFs, com 10 CPFs, trabalhando ali. Cara, escalava de uma forma absurda, principalmente com goleada de free bet. Cara, goleada de free bet foi um movimento muito forte. Foi muito forte. Foi muito legal. E aí, ainda tinha... Nessa época, eu não estava dirigindo o volante do produto. Que é a mesma coisa que o Homecast, né? Que foi a parceria que a gente fez. Mas eu fazia de forma diferente. Eles faziam ali par ou ímpar, uma coisa nesse sentido. Eu, por muitas vezes, peguei e coloquei aquela casa no empate. E cobri nas duas pontas. Então, teve vezes de eu pegar duplo green e ainda pegar todas as free bets. E aí eu fiz um lucro, assim, estrondo. Foi quando eu não tinha falado dessa estratégia do match bet. Foi quando eu comecei a testar. E aí eu testando ali no meu laboratório, dentro da minha operação ali. Foi quando eu levei lá pro escritório e falei assim, galera, eu tô fazendo duplo green, triplo green, pelo menos 2 vezes por semana. Aí eles, caramba, como é que é isso? Me explica. Aí eu expliquei e falei, cara, a gente tem que passar isso também pros nossos alunos. Um duplo green e um triplo green, você vai fazer por conta ali, por volta de R$900 a R$1.000 por conta. Caraca. Só para dar uma ideia pra galera que vai estar ouvindo aí. Então, quando você tá fazendo, de repente, uma extração de bônus, que você quer fazer uma free bet, exemplo de uma casa que te dá R$200 de free bet. Você coloca ela, se bater o duplo green ou o triplo green, você vai pegar aí mais de R$900 por conta. Se tá rodando 5 contas, você faz 5.000. Né? É bem agressivo essa estratégia do match bet. Ela nem sempre bate, mas quando bate... Se não bater, não tem problema. Você ia rodar da mesma forma. Mas como tem costume de bater 1 a 2 vezes por semana, 1 a 2 vezes por semana é muito legal. Além dessa estratégia, te dá aquela sensação da torcida. O que você fica fazendo? Você fica torcendo, por exemplo, o azarão abrir 2 gols de vantagem. E aí o favorito ir lá e superar a vantagem que ele perdeu ou empatar o jogo. Eu acho que teve uma vez que a gente estava gravando aqui que bateu esse duplo green. Foi, verdade. No jogo do Betis. Foi. Betis e qual? Aí... Osasuna? Alguma coisa. Foi? O Osasuna fez 2 gols. Depois o Betis fez
Virou. E aí o Wellington pagou o rodízio de hambúrguer pra Lembra gente. que a gente foi com esse duplo, essa estratégia de match bet. Teve a remontada do Betts virando ali. Virou, Exatamente. já tinha pago o dinheiro da aposta no Osasuna, né? Já pagou. E aí o Betis vira o jogo e ganha. Ó, Quem fez isso foi O Botafogo. O Botafogo deu muito dinheiro pra gente, pô. Fazia 3-0, Palmeiras, batia. Palmeiras Depois e o outro Grêmio, eu peguei em cada um ali pelo menos R$1.000 e poucos. Vocês fizeram também no jogo do Palmeiras e Botafogo? Como eu falei, ó, a gente pega as promoções da Europa e vira à noite na Sul-Americana. Então eu tinha várias free bets e aí coloquei no jogo do Botafogo ali, triplo green, depois Palmeiras, né, triplo green, Grêmio, triplo green, e aí eu tava começando assim, tava nem tanto com ódio do Botafogo ali, porque ele tava me dando dinheiro. Podia ser o contrário, né, mas tá tudo certo. Teve até o Gabriel, não foi? Que deu um carro agora pro Uber. Que ele deu o carro com uma aposta que ele fez no Botafogo. Que ele Gabrielzão? Que ganhou 80 mil. Ele ganhou 80 mil. Só que o Botafogo perdeu o jogo. Mas como a casa lá pagou de forma antecipada, ele ganhou a aposta mesmo o Botafogo perdendo. No Grêmio também, mesma coisa. Mesma coisa, né? Aí ele foi e deu um carro. Já que a gente ganhou aqui de forma antecipada, mesmo perdendo, vamos dar o carro para alguém. Deu o carro para um Uber. Top demais. Outra coisa também que eu acho que seria interessante também de falar, numa parte um pouco ali mais, vamos se dizer assim, séria, não no lado da arbitragem, mas no lado do apostador, que é a questão da famosa gestão, né? A gente já falou, eu acho que em todas as vezes que vocês vieram aqui, a gente sempre bate nessa tecla, e eu acho que é uma tecla importante a gente bater nela até ela afundar, né? Eu sempre falo isso. Porque é muito complicado, isso até eu comentei no podcast de ontem, que é muito complicado, por exemplo, a gente chegar num pai de família, né, que ganha ali um salário mínimo e meio, né, R$2.000 por mês, e o cara não tem a gestão da vida dele, né? O cara não sabe, o cara tem água, luz, telefone, aluguel, compra, lazer, e não tem uma gestão da vida dele. Vamos dizer assim, no mundo real, no mundo de verdade dele, ele não consegue, ele não tem essa gestão. E aí ele cai num conteúdo desse, né? Do nosso podcast, falando sobre arbitragem. E a gente fala também, a gente precisa também falar sobre um pouquinho de gestão e tudo mais. E a gente vai falar para esse cara que ele vai começar com R$100, ele tem que dividir a banca dele e tudo mais. Como é que vocês lidam com essa questão, com essa realidade versus apostas, né? Como é que vocês lidam com isso, falando na questão da gestão propriamente dito? O que vocês podem dizer com relação à arbitragem a relação arbitragem versus gestão? A gente sempre fala que dentro da arbitragem a gente não precisa da gestão convencional da aposta, né? E aí a gente fala de gestão convencional da aposta, você pega a sua banca e divide, o Léo fala muito unidades, né? Você tem quantas unidades você vai colocar ali para que você não saia da sua gestão e não tenha perca maior daquilo que está programado a perder. Aí, por exemplo, eu tenho uma gestão de que se eu bater X percentual eu paro de operar, né? Tem toda essa gestão dentro da aposta. E que é muito necessário ter, e ontem a gente até conversou que é uma das coisas mais difíceis de se criar, esse emocional, esse psicológico para ter a gestão. Dentro da arbitragem, eu não preciso de uma gestão, eu preciso de uma administração. Administração em que sentido? Eu vou precisar sempre ter dinheiro alocado em 2 casas diferentes, no mínimo, para eu fazer a entrada e cobertura, e vou precisar também ter um dinheiro de capital de giro, porque se eu ganho numa casa e perco na outra, uma casa vai ficar com dinheiro, vai levar o dinheiro e a outra casa vai ficar desabastecida. E eu preciso ter dinheiro fora para realocar o capital ali, para eu não ter que ficar preso a um processo burocrático de saque para sacar. E às vezes as casas demoram 3 dias úteis, depende do perfil de cada casa, para eu sacar, para poder realocar aqui, e aí eu às vezes perco 2, 3 dias se eu não tenho uma boa administração desse capital. Dentro do home cash mais específico, eu preciso pensar em mais um ponto. Além de eu pensar que eu tenho que ter dinheiro alocado em casas diferentes
e tenho que ter um capital de giro, eu tenho que pensar que esse meu capital de giro, ele precisa suportar o rollover que eu preciso cumprir. Então, isso é muito importante, porque a galera às vezes se perde nisso. E a gente trabalha, nós fazemos ali lives semanais, tá? E a gente grava essas lives e deixa alocada dentro do nosso conteúdo ali, principalmente para trabalhar esmiuçar essa parte de o cara ter uma gestão aonde ele não se perca e não tenha o olho grande de pegar mais bônus daquilo que ele pode e suportar. Um exemplo pra gente. Um exemplo é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma casa que eu pego R$300 de bônus. E aí eu preciso cumprir 8 vezes o rollover ali do valor que eu peguei de bônus. Só que eu tenho uma banca de R$500. E aí eu peguei 300 aqui, eu tenho 200 fora para cobrir. Se eu faço uma entrada num azarão que seja aqui, cubro com esses R$200 e esse valor vai para essa casa, acabou. Como é que eu cumpro o rollover? Aí eu vou ter que começar a fazer a aposta em si. Eu não vou conseguir fazer a estratégia de arbitragem para cumprir aquele rollover. Então, se eu tenho um rollover para cumprir de R$2.000, por exemplo, eu preciso pelo menos ter fora o valor que eu vou cumprir ali. Então, eu preciso ter fora pelo menos R$1.000 ali para ter essa cobertura. Isso quando eu estou trabalhando com bônus de primeiro depósito. Quando eu estou trabalhando com promoções, a administração é um pouquinho mais simples, porque eu só preciso ter o dinheiro para fazer a cobertura. E aí ela vai gerar a free bet, eu preciso ter esse capital para tanto fazer a entrada para girar a free bet, quanto ter a entrada para cumprir a free bet. E depois acabou a minha missão ali dentro da casa. O dinheiro já virou real. Se eu tiver dinheiro fora para cumprir as outras, se eu não tenho, imagina que deu tudo errado e bateu só no azarão. Eu consigo ali, já cumpri a minha missão, não estou preso em nenhum rollover. E aí é o legal da promoção também, né? Porque são tiros curtos. Cumpro a missão para girar a free bet, cumpro a free bet para virar dinheiro. Esse dinheiro já é minha posse, eu posso sacar a hora que eu quiser agora esse dinheiro. E aí eu consigo fazer essa gestão, dá para ser um pouquinho mais estreito o caminho das promoções. O caminho do rollover precisa de uma administração para cumprir determinados rollovers. Então, por exemplo, eu tenho pouco dinheiro, eu não vou pegar os 300 de bônus. Eu pego 50. Eu só tenho dinheiro para suportar 50. É como se fosse um empréstimo, como se fosse um juros do empréstimo. Exatamente. Por quê? Porque a gente precisa sempre pensar no pior cenário. Entendi. O azarão está ali para ganhar, não tá? O empate está ali para acontecer. Nem sempre o Bayern de Munique vai ganhar, nem sempre o Real Madrid vai ganhar. Pode acontecer de ter um imprevisto ali. E quando tem esse imprevisto, vai muito dinheiro para essa casa. Que você entrou no azarão ali, o mod de 4, o mod de 5. Então, precisa ter essa administração na hora de você escolher o quanto você quer pegar de bônus. Então, quanto você quer pegar de bônus precisa ser o valor que você tem fora para suportar cumpri-lo. E tudo isso, por exemplo, tudo isso vocês dão essa instrução Sim. para os novos participantes, né? Então, por exemplo, não é porque está oferecendo R$300 ali se você vai ter esse funil para entender se de fato você vai conseguir pegar os R$300 e todo esse direcionamento vocês passam para a galera também, né? Até porque se você não cumprir o rollover no prazo, você perde dinheiro. Aí começa a ser uma operação que ao invés de dar lucro, te dá prejuízo. Porque, por exemplo, como o Douglas falou bem, eu tenho ali R$4.800 de rollover a ser cumprido. E eu só tenho R$1.000 de banca, mano. Como é que eu vou fazer? E se todos os R$1.000 que eu tenho fora, em outras casas, para poder fazer esse confronto, forem para cá? Eu só cumpri 3.800. E aí? Fazer o quê? Vou chorar na internet. Não funciona. Furada. Não é furada, irmão. É que você não soube fazer, você não teve a habilidade de fazer. E vou te falar, esse nível de frustração, especialmente com bônus, é muito recorrente. Não dos nossos alunos, porque são tiros avisados, mas de pessoas que começam e entram nesse ramo de rolar bônus, mas não sabem como rolar bônus. Pegam um bônus de casas que tem rollovers gigantescos. Exemplo, tem casas que tem rollover de 30 vezes. Tem casas que tem rollover de 15 vezes. Você pega aí, te oferece um bônus absurdo.
Ó, vou te entregar aí R$500 de bônus para você ganhar 500. Mas esquece de dizer que se o cara pegar R$500 de bônus, eles vão te cobrar um rollover de 30 vezes a soma do bônus com o dinheiro depositado. Ou seja, Tá falando de R$30 mil. Pô. Como é que o cara cumpre? Num prazo de 15 dias, num prazo de 30 dias. Com odds acima de X e, se você não cumprir, todo o dinheiro derivado daquelas operações você perde. Que loucura, mano. Fica só com o seu depósito. Uma parada encantadora. O home cash, o bônus, ele é encantador. Mas ele tem determinados buracos que, se você não tiver instrução, você cai. Por isso que são poucas as pessoas que conseguem trabalhar com bônus. Porque o trabalho com bônus exige dedicação de estudo. Sim. Todas as horas a gente precisa rever como que são os termos. Quando a gente vai implementar uma casa, a gente precisa ver os termos. E às vezes operadores experientes caem em determinadas ciladas que não deveriam cair, pô, por conta de não ler o termo. A gente pegou... Essa semana mesmo eu conversei com um operador experiente, porque a casa... Olha como é que era a casa. A casa você tinha que cumprir o rollover em 7 dias e ela te pagava até um limite de R$2.000. Só que o operador esqueceu de dizer, de ler o termo, que era até R$2.000. Sabe quanto tinha na casa? 6 mil. Quando ele cumpriu o rollover, o que a casa fez? Deu os 2 mil. E os outros? E os 4 mil? 4 mil. Sumiu. Vieram de outras casas. Que vieram de outras casas. Porque são coberturas de outras casas. Caraca. O que aconteceu? Perdeu. Perdeu 4 mil. Pô, meu irmão, se você não leu a regra, você não quer trabalhar com essa casa? Você não decidiu trabalhar com essa casa? É decidir. Então, antes de você decidir, você tem que ler. Você tem que começar com valores menores. Isso para um cara que não está no home cash, né? Para um cara que está no home cash, normalmente já tem toda a parte de instrução, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele deve fazer, a casa que ele deve trabalhar e a casa que ele não deve. A casa que tem um trabalho específico e uma casa que tem outro tipo de trabalho. Então, existem diferenças de trabalho entre casas que apresentam, né, promoções de primeiro depósito. Então, isso tudo é importante. É bicho de 7 cabeças? Não, mas requer estudo constante. Eu posso fazer ou eu posso ter uma equipe que faça por mim. Eu prefiro ter uma equipe que faça por mim e dedicar o meu tempo de estudo para trabalhar em outras frentes de operação. É o que eu penso. O Homecash, ele vem para suprir isso. Ele vem para estudar aquilo que você precisa, mas que você não precisa perder mais tempo para isso. Você está trabalhando em outras frentes enquanto a equipe está trabalhando para te entregar tudo pronto. Isso é um Homecash. E é por isso que a gente dividiu ele e colocou dentro do Homecash, que trabalha com extração de bônus de primeiro depósito ali, a gente colocou conteúdo explicando, esmiuçando. Ele acessa uma comunidade ali onde tem troca de informações e tudo mais. Então, como a gente sabe que é uma modalidade que exige um pouco mais de estudo, de habilidade, de atenção, no Homecash extração ali, tem todo um conteúdo desde o background de proteção administrativo, como você trabalhar com contas de parceiros, como fazer, quais ferramentas de informação ali, de você guardar a operação que você fez para você entender quanto você tem de bônus, colocar a validade do bônus, colocar o quanto você tem que cumprir. Então, tudo a gente ensina ali bem esmiuçadinho, bem esmiuçado. E no promoções ali, como eu falei, são tiros mais curtos e mais simples, não tem a necessidade dessa engenharia toda. É só ele seguir exatamente o que o especialista manda. Faz assim, assado. Agora a gente vai cumprir. Tem a free bet de ontem? Isso, vamos cumprir hoje. Pá, faz assim, assado. Pronto. Aquela operação já foi finalizada. Eu já ganhei a free bet, eu já cumpri a free bet. Eu não preciso fazer mais nada. Minha conta já está livre. Entendeu? A finalização são 2 operações. Top. Muito bom. 2 operações finaliza a operação. Distração não. Você requer fazer mais operações e requer uma engenharia maior. E tu perguntou também quantas operações normalmente acontecem. Ontem a gente mostrou aquele gráfico que para um CPF foram 123 operações. Para 2 CPF, 171.
Se eu não me engano, foram esses números. Então, você vê, num mês, fizemos 123 operações. Então, teoricamente, dão uma média de mais de 4 operações por dia. Uma média. Mas todos os dias tem mais de 4 operações? Não. Tem dias que tem menos e tem dias que tem mais. Hoje a gente está falando de 5 operações. Mas pode ter dia que não tem nenhuma. Só para a galera, eu quero ingressar, quero fazer esse negócio aí. Poxa, falaram que era 4 operações todos os dias. Tem dia que não vai ter nenhuma. Não tem jogo. Data FIFA, não sei. Não tem nada. Segunda e terça-feira não teve... Perdão. Sábado e domingo, se eu não me engano, não teve quase jogo de NBA. E é um mercado que a gente gosta, né? De trabalhar na arbitragem. Não teve. Vou fazer o quê? Eu vou tirar o dia para ficar com a família, curtir uma parada. Tem dia que não vai ter, mas vai ter dia que eu tenho que estar preparado porque tem muita coisa. Entendeu? 10, 20 jogos. E você vai ter que fazer as operações, né? Só para deixar claro para a galera que não é o que eu quero. A arbitragem, ela tem essa magia. Não é o que eu quero. É o que o mercado me entrega. Tem dia que o mercado me entrega muito e tem dia que o mercado me entrega nada. E quando o mercado não me entrega nada, eu não tenho o que fazer. E não adianta nada quando o mercado te entrega muito, você não saber o que fazer com aquilo, né? Exatamente. Aí que tá a sacada. A gente sempre fala com os nossos alunos ali que a arbitragem não se enxerga o dia. Você não tem que enxergar o dia. Eu tenho uma meta, minha meta é fazer R$200 hoje. E aí eu paro. Não. Na arbitragem o pensamento não pode ser esse. A arbitragem faz o que esse dia está te entregando. Porque vão ter dias que ele vai te entregar muito pouco. Só que o dia que ele te entrega muito, você precisa estar ali, pegando tudo que ele está te entregando. Por quê? Porque é esse dia aqui que vai suprir 3, 4, 5 dias para frente que talvez vão ser dias que não vão ser bons, entendeu? Então, talvez até uma pergunta que poderia estar aí dentro do seu script aí, e de repente eu estou até adiantando, mas a gente não tem meta diária. Não existe meta diária. A gente até conversa, né? Pô, qual é a sua meta diária? O que puder. O que der hoje, eu vou pegar. Tem quantos jogos? Tem jogo de tal horário a tal horário. Minha meta é essa, ficar acordado nesse intervalo e pegar tudo que eu puder. A não ser que acabou o dinheiro... Limitou conta. Agora eu tô todo... A gente usa um termo lá, furingado. Eu tô furingado aqui. Não dá para fazer mais operação. Beleza. Bati minha meta de dedicação ali. Mas o tempo que eu tenho possibilidade de fazer operação, de gerar grana, naquele dia eu vou gerar. Porque tem dia que entrega muito e tem dia que você vai ficar ali, vai pegar 2 operações, uma ou nada. E você tem que estar com o seu psicológico tranquilo, porque no dia que vem... Talvez amanhã, depois de amanhã, você sabe que vai ser o dia que você vai às forras. Muito bom. Galera, antes de a gente continuar com o nosso bate-papo aqui, quero falar para vocês que a gente falou bastante aqui de casas de aposta, né? Então vocês percebem aqui que eles trabalham com bastante casas, mas eu quero falar para vocês uma das melhores aqui do Brasil, que é a apostaganha.bet, que te entrega também uma das melhores odds. Não é clichê, tá? Eu já fiz esse comparativo lá no Bola em Jogo e eu vi que a odd do favorito está muito superior à odd da concorrência. Então, se você fizer uma boa análise, no longo prazo, é dinheiro no seu bolso. Vai ficar um link aqui também para você garantir a sua primeira aposta grátis, tá bom? Você faz seu cadastro. O cadastro precisa ser novo. Edvan, já tem um cadastro na Aposta Ganha. Não vai ganhar lá a primeira aposta. Pode fazer no nome da tia, do tio, da mãe, da sobrinha, não tem problema. Faz lá, você já garante a primeira aposta. E se você gostar da casa, você deposita. Se não gostar, tá tudo certo, tá tudo beleza, beleza? Então, até foi redundante aqui com vocês. Então, vou deixar o link aqui para garantir a sua primeira aposta. Vem com a gente na melhor do Brasil, apostaganha.bet. Eu queria saber de vocês o seguinte. A gente sabe, a gente fala bastante e eu acredito muito que o mercado de arbitragem cresceu muito, né? Se a gente for comparar lá com o primeiro episódio com o Wellington, até hoje, tanto o mercado de apostas esportivas como o mercado de arbitragem cresceu gigantescamente, assim, foi estrondoso, né? Mas eu queria entender de vocês, que vocês vivem isso na pele, né? Respiram a arbitragem. Por que vocês acham ainda que a arbitragem não ainda se tornou o número 1, o 01 das apostas no Brasil? O que vocês acham que... Vocês acham que isso vai acontecer? Vocês acham que isso não vai acontecer?
Ou você acha que ainda precisa de um movimento diferente dos apostadores para eles entenderem o que de fato é a arbitragem? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que a arbitragem nunca vai ser número 1 Não? em aposta, não. Porque ela não é uma operação carismática. Primeiro que ela não te libera dopamina. Não libera. Então você não tem aquela sensação que a aposta esportiva te dá. E a galera gosta dessa sensação, né? Então, assim, é uma operação gelada, uma operação que você sabe quanto você ganhou antes do jogo aconteceu, até mesmo começar. É uma operação que não tem emoção. Mas não seria maravilhoso as pessoas entenderem Mas as isso? pessoas, elas não gostam disso, né? Elas Ué. gostam da emoção, do clique, de você pegar uma ODD de Do gol no último 5 minuto? mil, de 4 mil e fazer... É isso aí, o gol do último As minuto. pessoas preferem, porque na arbitragem é assim, eu vou investir 1.000 para ganhar 20, 5, 30, 40 reais. As pessoas preferem perder 40 reais para tentar ganhar 1.000. Mesmo que, ao contrário, aqui na arbitragem seja garantido. Mas eu prefiro ter a emoção de montar a múltipla com todos os jogos ali, de todos os favoritos, dando uma ODD de 35, 50, 100 vezes o valor que eu apostar, só para eu ficar torcendo ali, só para eu fazer minha fezinha. Porque eu quero sempre colocar pouco para extrair muito. Eu não quero colocar muito para extrair pouco. Você vai ver o que é mais bacana, o que é mais popular. Você colocar a múltipla, lá do clube da múltipla, que você bate uma ODD 40, e aí eu vou do lado, vou colocar um post meu, fazendo uma entrada que eu ganhei 10%, ganhei 500 reais. Aí tu pegou 100 reais, ganhou, sei lá, 40 mil, 4 mil. 100 reais ganhou 4 mil. Aí eu peguei e para ganhar 500 reais eu botei 5 mil reais. Quem vai fazer mais sucesso, irmão? Com certeza a sua. 500 reais. Pô, mas teve que botar 5 mil para poder ganhar 500. Nem 5 mil eu tenho. O cara da aposta hoje, ou pelo menos a sua maioria, tá começando com 100 reais, cara. Tem 100 reais. Faz aposta, às vezes, para tirar onda com um amigo. E é um cliquezinho só. Faz aquelas múltiplas todinha e agora seja o que Deus quiser. E aí, quando bate, vai tirar onda com o amigo. Mas quando não bate, não fala para ninguém que fez. Você vê que surge um monte de gente que quando bate, coloca lá, ó. Eu acho muito maneirinha as fotos, né? É a fotinho do Maracanã, né? Com os quadrinhos, que muitas vezes são editados, né? Ali, mostrando as vitórias, né? E ele no Só estádio que, ali. tipo assim, pô, como é que eu vou fazer isso com a arbitragem, cara? Não tem como fazer muito com a arbitragem. Até dá pra fazer às vezes, né? Talvez surja uma arbitragem num jogo que vai acontecer no Maracanã, eu vou lá, pode ser sorte, mas a maioria das vezes não acontece isso. Entende? E se acontecer, até eu explicar os prints, porque eu tenho que explicar o print da vitória. Casa 1. Do Red, aí o cara, pô, mas o cara tomou Red. Então não é popular. Não é carismático a arbitragem. Dá trabalho. Tu não faz no celular, pô. Pode ser que faça, mas tu nunca vai ser profissional no celular, pô. Você tem que ter um setup com 2 telas, um bom computador, uma boa internet, uma internet que troque IP. Pode ser o celular mais pica, não dá para fazer. Não dá. Profissionalmente não, você vai fazer uma ou outra. Tem gente até que começou no celular. Mas tem até profissionais que usam o celular, mas é uma outra finalidade, é outra parada, sabe? Mas normalmente são 2 telas, um bom computador, uma internet com IP dinâmico. Você precisa disso. Você tem que ter um software para te mostrar, entende? É claro que, tipo assim, para arbitragem convencional, você precisa disso tudo. Agora, isso tudo é uma barreira de entrada. Você concorda comigo? É uma barreira, pô. Todo mundo tem um computador, nem todo mundo tem grana para poder iniciar nesse volume. A arbitragem, para dar um resultado maneiro, para ser motivador, para ser bacana, tem que ter uma banca pelo menos ali de R$1.000, pô. Para ser motivador. O cara com 100 pode começar, mas vai ter que ser muito resiliente para poder continuar, porque os lucros com R$100 serão muito pequenininhos. Até ele montar um volume financeiro interessante, eu não sei se esse cara
ele vai ter motivação para ficar ganhando R$3, 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 R$2, R$3. E, cara, agora eu tô com 1.000, eu posso. Quanto tempo que ele vai demorar para chegar a R$1.000? Um tempinho legal, entende? Então, por isso que eu acho que a arbitragem nunca será 0-1 nas apostas esportivas. Ela sempre será para o público machucado. Ele tá falando da arbitragem raiz ali, né? É. E aí eu acho que o home cash, ele vem numa margem um pouquinho mais atrativa. A gente, quando idealizou e a gente pensou... É mais acolhedor. Mais acolhedor. O home cash, eu acho que pode ser um produto mais atrativo, mais popular. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, não preciso de investimentos tão altos quanto a arbitragem convencional. Então, eu consigo, para quem tem 200, 300, está iniciando no mercado, ele já começa a ver dinheiro com pouco investimento. Segundo, eu consigo gerar dopamina. Como, Douglas? A gente pega as entradas e fica esperando os duplos e triplos. E a sensação de você estar dentro de uma partida, torcendo para que determinada coisa aconteça, mas sabendo que se não acontecer, tá tranquilo, eu vou ganhar dinheiro também. Só que se acontecer, eu vou ganhar muito mais. Cara, é muito gostosa. A gente até brinca lá no escritório que em períodos de jogos de Champions League não dá para gravar conteúdo lá dentro. Não dá para fazer reunião, não dá para fazer nada, porque fica todo mundo que fez as entradas, todos os operadores ficam na frente da TV ali torcendo, gritando e tal, e quando sai 2-0 ali, que é a estratégia, galera, bota nesse jogo aí. O jogo já tá 2-0, vamos ver ele. E tá ali, e aí eu já tô aqui querendo pegar o celular aqui, porque eu tô com 5 jogos em abertos que pode dar o duplo green ali. Então, assim, traz essa carga de dopamina também, baixo investimento e tem um glamour um pouquinho melhor do que a arbitragem ali com software. Eu consigo fazer aqui. Eu vou pegar, eu vou entrar no Telegram, eu vou ver, opa, teve entrada aqui da Betano. Beleza, eu vou clicar ali e vou fazer a entrada aqui no celular. É possível. E depois eu utilizo as técnicas que a gente ensina para modificar todo o perfil do telefone ali para eu abrir uma outra conta, às vezes no próprio celular mesmo, e dá para eu fazer tudo no celular. Então, assim, Home Cash Promoções, ele tem um pouquinho mais da veia do que a galera da aposta gosta. Então, conseguiram aí unir o útil, né, que seria a arbitragem, ao agradável, que seria a emoção das apostas, né? E assim, eu acredito que é um produto que se assemelha muito, né? A gente acha muito legal. Mas ainda assim, eu acredito que não chega a ser o 0-1. Não, acho que porque não. Ainda tem um trabalho. Tem um trabalho, tem trabalho, né? O brasileiro não gosta muito de trabalho, principalmente nas apostas, né? Gosta de clicar e... O home cash depende também de um pouco mais... É mais trabalhoso, né? Mas é um baita produto, assim, que se assemelha muito. Cria de fato, esse cenário bem interessante aí. Talvez vai ser o 0-2. E agora, falando, acho que a coisa que mais o pessoal está esperando, né? Quantos milhões as pessoas vão ter que investir para contratar o home cash, né? O que vocês podem preparar, né, de promoção para a galera que veio do Show de Bola Podcast? Eu sempre falo para a galera, é o seguinte, os meninos estão preparando aqui já a promoção. Uma coisa que eu sempre falo. Primeiro, galera, que aqui eu não chamo qualquer pessoa pro podcast, tá? Eu sempre gosto de seguir numa linha muito profissional, numa linha muito séria dentro das apostas esportivas, porque hoje eu consigo enxergar que através do podcast muitas pessoas conseguem criar estratégias, seguir pessoas, seguir métodos e tudo mais. Então, é um compromisso, uma responsabilidade muito grande que eu tenho, né, perante ali a comunidade apostadora. Jamais eu ia trazer uma pessoa aqui que ofereça algum produto que seja um produto ilícito, um produto que vai, de fato, te onerar em alguma coisa, né? Então, sempre trago pessoas de confiança, pessoas honestas e pessoas que que querem o bem para a comunidade, né? E esses caras aqui são meus parceiros, não só de negócio, não só de ser parceiro de vida mesmo,
que me ajudaram muito e continuam nos ajudando aqui. E eu agradeço demais. E eu queria saber o que vocês podem preparar para a galera que está assistindo até agora, né? Já no segundo episódio aqui do podcast da Homecast, falando sobre esse assunto. O que vocês prepararam aí pra gente? Tem alguma novidade, alguma promoção? O que vocês prepararam pra gente aí? E aí, Douglas, o que a gente vai fazer? Ó, a gente discutiu ali. Quem manda nos números, a gente faz toda a estratégia, mas quem carimba ali e fala assim, pode ser isso, é o Leozinho, tá? Tá nos bastidores ali. E... Mais famoso como quem manda? Big Cheiro. Então é o seguinte, ó. Vou falar o normal, tá? Como é que funciona normalmente para a galera poder adquirir. Então, não sendo aqui, né, essa promoção aqui, tá fora, né? Junto aqui no Show de Bola Podcast, que já quero agradecer também. Se você acha que a gente ajudou você a crescer, você não tem noção do quanto você ajudou a gente a crescer. Eu fico feliz demais. Então, nós somos extremamente gratos a você, ao seu programa, a sua personalidade, o jeito como você nos recebeu já de cara. Então, assim, não tinha como não ser parceiro para a vida, além dos negócios, né? Além das risadas juntos e da resenha que sempre tem. Então, o natural ali, né? Nós temos, como falei, 2 ramificações de produtos. Nós temos a extração ali, onde tem todo um conteúdo ali dentro, ensinando do básico até ali o cara ser expert em trabalhar com bônus, que é o Homecast Extração, que ele custa R$ 197. Então, o cara paga uma vez, ele vai ter todo o conteúdo ali e vai poder participar junto com a gente das lives semanais que a gente deixa gravado ali dentro do conteúdo. Esse conteúdo ele é gravado. Tudo gravado. Tá. Beleza? Então ali ele não tem acesso às promoções de recorrência. Estamos falando do bônus de primeiro depósito, como girar os rollovers e as free bets que as casas dão. Tá. 197. E o promoções, ele é R$ 97. Ele é uma mensalidade ali, aonde a pessoa vai receber todas as promoções de recorrências montadinhas para fazer, lucrar, colocar dinheiro no bolso, tá tudo certo. Que são as chamadas que você disse. Exatamente. Aí ele vai ter acesso ao grupo do Telegram e ali no grupo do Telegram a gente manda todas as entradas para ele, R$ 97. Show. Para você, para cá, para a galera que te segue, para a galera que tá junto com o Show de Bola Podcast, eu não sei se você tem um nome para essa galera ali, mas para a galera que te acompanha ali, para os seus seguidores, a gente vai fazer 2 por 1, né, Léo? 2 por 1. Então, o cara vai poder pegar por 197 tanto o produto de extração, quanto já vai ganhar a mensalidade do produto de promoções ali. Show. Então ele vai ter acesso ao produto e mais um mês do grupo, dos acessos às promoções que seriam as chamadas. Isso. E aí depois pagaria somente os R$ 97 da mensalidade para continuar. Para continuar, então, exatamente. Show de bola. Então, galera, ó, um presentaço aí para vocês. Papai Noel chegou mais cedo para vocês, hein? Então, e lembrando que desde dezembro tem muitos jogos ainda, né? A galera acha que... Não para. Porque a Europa tá viva, né? Então, porque a pessoa fala assim, acabou o Brasileirão e tudo mais, mas tem muito conteúdo, galera. Tem a Europa tá vivo, janeiro já começa Campeonato Carioca. O futebol, né? É muito... Ó, a Europa tá viva, a América do Norte tá viva, NBA e NFL começaram. A NFL começou mês passado. Novembro, tá vivíssima. Hockey tá vivo. Então tem promoções de todos os esportes. Como a gente não trabalha especificamente com futebol, então a gente flutua dentro de diversos mercados, de diversos esportes. Então eles estão vivos, vivíssimos e dá para fazer muita grana aí. Da NFL. Teve, inclusive um dos nossos duplo green, que a gente contabilizou ali, não foi no futebol, foi na NFL. Top demais. Top demais, né? NFL, se eu não me engano, são 14. Se um time faz 14 pontos de diferença ali, já dá como ganho na casa. Caraca, e aí esse time fez pagamento antecipado no futebol. Esse time fez, se eu não me engano, 17-13, 17-3, né? Então pagou numa casa e esse aqui foi e virou. Que loucura. Que tava com 3 ali. E a galera precisa
digitar algum cupom ou é só, como é que vai é só pelo link aqui mesmo? É só pelo link aqui mesmo. Já garante, já vai dessa forma. E vamos fazer o seguinte, ó, porque assim, a gente sabe que muitas das vezes a gente quer ajudar as pessoas e as pessoas muitas vezes também não querem ser ajudadas, né? Então a gente vai colocar um prazo, né? Porque para vocês não perderem essa promoção, não perderem essa condição especial que está sendo feito aqui se você for entrar agora, hoje, lá no Instagram do Wellington, do Douglas, vocês vão contratar pelo preço que vocês falaram, no 197 a extração e 97 a mensalidade. Somente para condição especial, para que você assistiu até o final, você entendeu tudo que nós explicamos aqui, na verdade os meninos explicaram aqui do primeiro e segundo podcast, falando tudo como é que funciona o Homecast. Então, se ainda tiver qualquer dúvida, eu acho que é interessante também chamar o Wellington Pro e o Douglas também no Instagram, para se ficou alguma dúvida, porque eu acho que é muito difícil, né? Já foram abordados tudo aqui sobre o Homecast. Então, essa condição vai ser especial. Então, nós vamos soltar todos os podcasts, né? Os 2 aqui nós gravamos, todos os cortes. E no final do último corte, a gente já encerra a promoção. Então, o link não vai ficar mais válido. Pode ser assim? Pode ser assim. Porque aí a galera vai ter ali o tempo. Porque assim, galera, não adianta nada você ter uma janela ali gigantesca na sua mão aberta e você fala assim, na hora que eu quiser eu pego. Não, a gente tem que ser inteligente o suficiente para falar, pô, é uma condição, eu quero testar. Se eu vou testar, e aí se você gostar, obviamente, você vai continuar. E aí se porventura, pô, não gostei e tudo mais, é só você não renovar. E tá tudo certo também. Eu acho que eu sempre parto desse princípio, sabe? Primeiro, dê uma oportunidade para si mesmo e pro pessoal da HomeBet, né? Então, pô, os caras já vieram aqui 8 vezes. Tem uma puta de uma estrutura, tem escritório físico, estão abrindo vários outros escritórios. Vocês acham que eles estariam aqui perdendo tempo para poder trazer uma novidade para vocês que não iria, de fato, impactar vidas? Então, acho que parte muito desse princípio, né? Então, se dê uma oportunidade e dê uma oportunidade para eles. Pô, se você gostou de fato, continua, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vão ter muito sucesso financeiro, não é verdade? E assim, o valor é um valor de fato irrisório. Eu vou te explicar o porquê. Porque apenas com 2 casas de apostas que você vai abrir cadastro, você já paga o investimento. Ou seja, eu peguei o curso, eu assisti ali a parte de rollover, eu já entendi o conceito. Eu vou iniciar o cadastro numa casa de apostas no meu nome. Eu fiz o cadastro numa casa, eu fiz cadastro na outra casa. Eu rolei aqui, num único dia, eu já paguei o curso. Ou seja, eu nunca vi, de fato, um curso que no primeiro dia você já paga o investimento que você fez em conhecimento. Não existe isso hoje no mercado. Mas com o Homecast a gente consegue entregar isso. Ele é o único produto que um único dia ou em algumas horas você já paga o investimento e o restante do que você vive durante 30 dias é lucro no seu bolso. Eu digo que os 197 é somente um empréstimo. Você está emprestando esse dinheiro para pegar no dia seguinte. Olha que loucura. E tudo que foi mostrado aqui é valores reais. Está falando de 2 CPFs ter performado R$ 2.700. E esse valor que foi performado, esse aluno não pagou mais por isso. Não, ele pagou lá os 197 mais 97. E teve um lucro de R$ 2.770 com 2 CPFs. Você que é Pergunta para esse cara. Aí? Pergunta para esse cara se valeu a pena. Valeu a pena para esse cara? Ter ali por volta de 10 vezes, né, o valor que ele investiu. Ele investiu R$300 em quase R$300 e teve quase R$3.000 de lucro. Que isso, cara? Onde que você vê isso? Um ROI de 10 vezes o que você investiu? E aí, os próximos meses, é R$97 que ele vai pagar para ter uma possibilidade de lucro. Que, assim, pelo tempo que a gente vive nesse mercado, ela nunca fica abaixo ali de R$1.000. É loucura, pô. Todo mês um ROI de 10 vezes. Com a possibilidade de escala, que é uma coisa que a gente deveria até cobrar. A gente deveria cobrar R$97 por CPF que o cara coloca. A gente não faz isso. É R$97, o cara pode botar 20 CPFs, 30 CPFs, quanto ele quiser, faz
30, 40 mil reais, 20 mil reais. Eu não tô falando de uma coisa que não existe. Eu tô falando de pessoas que de fato mostram lá, ó, esse mês eu fiz 15, esse mês eu fiz 20. Eu deveria falar assim, pô, cara, tu fez 15, então deve ter que pagar por CPF aí que você fez e não paga. E tá tudo bem, a gente fica até feliz, caraca, que maneiro. Pra ele, de fato, R$97 foi irrisório. Construiu uma mansão de 1 milhão. Pô, o Charles no YouTube mostra lá, construindo a mansão dele de 1 milhão, só trabalhando na parte de recorrência, cara. É surreal. De fato, é uma pizza que você paga, deixa de comer, ou melhor, dizendo, no final de semana, para você poder investir e ganhar quantas pizzas você quiser comer aí no rodízio. O resto da vida. Isso aí. Fazer a dieta do Léo. Quem não conhece a dieta do Léo, vou explicar para vocês aqui. As garotas aí, o pessoal quer ficar no shape, né? Agora chegando no final do ano, né? Vai iniciar ainda, acho que o verão começa dia 22, se não me engano, dia 22. Então dá tempo ainda de você ficar no shape do Léo, que ele faz a dieta da lua. Eu ainda... Ele come como se não houvesse amanhã. E ainda tem a dieta do sol também, né? A dieta da lua é o seguinte, galera. Você come tudo menos a lua. Tá tudo certo. E agora ele tá na vibe de ir pra academia, tá? Mas só ir. Só vai. Aí ele contratou um personal. Contratou um personal e aí tem a anamnese ali, né? Você vai fazer a avaliação. Ficha anamnese. E aí, qual é o seu objetivo? Ele falou, meu objetivo é só vir. Não, você não quer emagrecer, você não quer... Não, eu só quero vir. Conversar. Eu só não quero morrer. Só não quero morrer. Não precisa pegar pesado. 20% da carga tá ótima. Entendeu? Quantos minutos de esteira? Não, esteira não. Só dou uma caminhada ali, tá tudo certo. Só preciso vir e bater minha foto pra postar no Instagram. Sensacional. E toda vez que ele encontra a gente, ele tá com 6 quilos a menos. 6 quilos a menos? Eu já contabilizei que ele tá em nível quântico já. Entendeu? Ele já não existe, só o holograma dele. Aí quando ele chegou em nível quântico, ele adquiriu um poder. Né? Então ele consegue projetar a imagem dele. Entendeu? Então, ele na verdade ele não tá aqui. Ele ainda tá no Rio de Janeiro. Tá? E nesse momento ele tá malhando. Inteligência artificial perto dele passou longe, né? Deve ter muita gente com nível quântico já, né? Eu não sei se tu conhece aqui teu amigo, que toda vez que te encontra, perdi 4 quilos, olha a minha calça, né? Aí tu vai contabilizando, 4, 8, 10, 12, 80, 100, 150, esse cara já não existe mais. Esse cara já... Nem osso tem mais. Já tá em outra dimensão. Outra dimensão. É o caso dele. Galera, é o seguinte, ó. Então, vai ficar o link aqui na descrição para vocês. Garantem essa condição especial. Só vai até o último corte, tá? Então, são 2 episódios, provavelmente vão ser 16 cortes, mais 2 completos. Então, vamos falar aí em uma média de 18 dias, tá? Então, em 18 dias é a oportunidade que vocês vão ter, que esse link vai ficar válido. Se chega no 19º dia, você tentar clicar, já vai dar como expirado. Aí vocês vão ter que procurar os meninos para contratar pela condição normal, beleza? Então, aproveitem essa condição que eles fizeram aqui para o Show de Bola Podcast. Meus irmãos, quero agradecer a vocês mais uma vez pela presença. Sempre é um prazerzaço, sempre é muito bacana. A hora passa que a gente nem vê, né? De a gente conversar e a gente fala sobre um assunto tão bacana, tão legal, que une, né, a paixão a maior paixão do apostador, que é estar ali querendo de fato ganhar dinheiro e tudo mais, e também com a possibilidade de você ter uma previsibilidade de quanto você vai ganhar. Isso é mágico, é sensacional. Esse trabalho que vocês fazem é sensacional. Eu tenho certeza que é um trabalho que deixa legado, né? Quando vocês estiverem lá com seus 160 anos, que eu espero que vocês vivam muitos anos, quando seus filhos, seus netos, seus bisnetos olharem para vocês e olhar toda essa trajetória linda que vocês deixaram e falar, pô, que sensacional, eu faço parte também disso. E eu posso dizer que eu também faço parte da HomeBet, né, desse projeto sensacional. Quero agradecer demais, de coração, o Wellington Vilela e Douglas, e o Leozão, Big Léo também, que está aqui com a gente ali nos bastidores. Deixa novamente as redes sociais aí, ô Wellington, pra galera que quiser lá bater um papo, encher o seu saco lá. Show de bola. Cara, agradecer também a você, mais uma vez, abrir esse canal pra gente poder entregar pra galera um caminho, uma possibilidade, né? Você mora no nosso coração, faz parte da nossa história, faz parte da história da HomeBet. E quem quiser tirar qualquer dúvida, perguntar qualquer coisa, é só me seguir lá no Instagram, Wellington, né? WELINGTON, Wellington com L só, Pro, P-R-O, só isso. Wellington Pro,
Só seguir lá, chamar, que a gente troca uma ideia maneira. Top demais. E você, meu amigo Douglas, qual que é o seu Instagram? Pra galera lá, a gente encher o saco Também quero, como meu irmão, aproveitar para agradecer mais uma vez, né? Agradecer aí por tudo que você faz e fez pela gente, tá? Um prazer estar aqui no seu programa. Então, pra galera que quiser não só bater um papo com a gente, mas a gente tem hábito de colocar as nossas entradas, colocar o nosso dia a dia, a rotina de um Arbmaker ali nos nossos stories, e quiser acompanhar isso para ver se faz sentido a vida que a gente leva ser a vida que você quer levar, né? Douglas Homebet. Tudo junto. Tudo junto. Douglas, meu nome não é tão complexo quanto dele, né? Então, Douglas com U, né? Não é com L, o Dou. Então, Douglas com U, Homebet. Show de bola. Então, galera, aproveita essa condição especial que os meninos deixaram aqui. Quando a gente fala aqui, isso não é clichê, não é demagogia. Se vocês tentarem clicar no link lá no 19º dia, vocês vão ver que vai estar inspirado. E aí, mas eu só assisti no dia de hoje. Infelizmente, perdeu a oportunidade. Beleza? Então, galera, é isso então. Tamo juntão e até o próximo Show de Bola Podcast.